Alguém começa perguntando se o outro já ouviu falar sobre uma história bastante assustadora. É um boato sobre o espectro com cabeça de lesma que simplesmente massacrou uma família inteira. Muitos podem achar que essa é apenas mais uma lenda comum de terror sobre espectros. Mas acontece que esse caso em específico acabou se revelando bem mais especial. Tudo porque o terrível destino final desse monstro deixou todos da região chocados. Poucos dias depois do massacre, a cabeça da criatura foi encontrada pendurada no portão principal. O autor desse feito brutal foi o único sobrevivente da família, um garoto de apenas 10 anos. Os boatos que se espalharam logo diziam que aquele menino na verdade não era humano. Enquanto isso, a calmaria reina pelas ruas daquela grande e movimentada cidade. Logo adiante vemos uma residência humilde cercada por muros de palha, onde a medonha cabeça do espectro empalada no bambu ainda continua exposta. Uma misteriosa figura de chapéu chega ao local sabendo que ali é o ponto comentado. O caçador de espectros Mongrion admite que sente até um pouco de pena da criatura. Ele se lembra dos moradores locais implorando desesperados para que eliminasse o garoto. O povo jurava que um espectro cruel estava fingindo ser uma criança de 10 anos. Seria impossível uma criança vencer um monstro daqueles e expor a cabeça com tanta crueldade. Decidido a descobrir a verdade, o caçador empurra lentamente o portão de madeira. Ao entrar, ele avista um menino de costas sentado silenciosamente no pátio. Com o rosto machucado e coberto de sangue, o garoto pergunta calmamente quem é ele. O homem se apresenta como o caçador Mongwell e o jovem repete aquelas palavras pensativo. O caçador o encara de cima enquanto analisa a situação daquele jovem sobrevivente. Ele se pergunta se aquela criança frágil realmente poderia ser o monstro comentado. Ao notar seus olhos escuros e sem vida, ele entende o pavor do povo, mas prefere não julgar antes da hora. Ele repara naquelas covas improvisadas que o garoto cavou sozinho com as próprias mãos, percebendo também que a criança estava há muito tempo sem comer nem beber nada. Então ele coloca um pote com uma refeição quente bem diante do garoto. Ele oferece um mingau quente para o garoto, que questiona confuso o motivo daquela gentileza. O menino pergunta se ele não veio para tirá-lo dali a pedido de todos os moradores. O jovem diz que todos sempre o odiaram por causa de seus olhos e agora só querem expulsá-lo. Wong Ryan apenas escuta em silêncio enquanto reflete sobre as palavras da criança. O caçador se senta ao seu lado e pede para ele contar os detalhes de como derrotou o monstro. O garoto então começa a se lembrar daquela noite terrível, repleta de gritos e violência. O sangue de sua família já estava espalhado por todos os cantos da residência. Escondido atrás de uma porta, o garoto observava horrorizado o monstro devorando tudo. Ele tentava não fazer nenhum barulho para não ser descoberto pela criatura assassina. Mas, no fundo de seus olhos frios, já nascia uma determinação fora do comum. Mesmo com o perigo iminente, o garoto manteve a calma e traçou um plano preciso. Munido apenas com uma lança de bambu improvisada, ele se preparou para o confronto. E com um ataque certeiro, conseguiu golpear fatalmente o terrível monstro por trás. Ele explica que seguiu o monstro e vendeu bens da família para comprar informações sobre a fraqueza dele. O garoto revela que expôs a cabeça do inimigo para ter exatamente a mesma vingança cruel. Monghael acha toda aquela história quase impossível, mas percebe que ele está sendo sincero, pois mesmo usando bambu com sol derrubar um monstro desses é um desafio imenso até para adultos. O caçador percebe que o garoto possui o talento à frieza e a determinação de um caçador nato. O jovem diz com muita tranquilidade que sua vingança acabou e que não lhe restam arrependimentos, e que agora ele só deseja esperar o fim de sua própria vida ali bem perto de sua família. Nesse momento, o caçador dá um peteleco certeiro na testa do garoto, que reage surpreso. Ele então pergunta o nome do jovem, que revela se chamar Ize, um nome que significa mudar o mundo. O caçador questiona se o garoto realmente acredita que aquela simples vingança foi o bastante, ou se ele apenas se conformou achando que aquilo era tudo que ele conseguiria realizar. Mon Ryan diz que ele perdeu a família e a vontade de viver, então não deveria se satisfazer com apenas um espectro. Ele se vira para ir embora dizendo que o garoto não é um espectro, e por isso o pedido de caça está cancelado. Izzy permanece em silêncio absoluto, assimilando as palavras marcantes que acabou de escutar daquele caçador. De volta à vila, o líder dos moradores reage com profunda indignação e espanto ao ouvir a decisão. Mongrion acalma o homem explicando friamente que o jovem sobrevivente é apenas um humano comum. Mesmo com eles oferecendo mais dinheiro, o caçador questiona qual o real motivo de tanto ódio contra a criança. O líder grita irritado, dizendo que aqueles olhos assustadores da criança com certeza trariam a ruína para todos. Com um olhar afiado, Mongrion responde que na verdade os próprios aldeões parecem ser os monstros dali. Ele avisa que julgar o garoto por ser diferente e acumular tanto rancor só vai acabar atraindo mais espectros. Diante da teimosia deles, o caçador percebe que aquela gente ignorante simplesmente não sabe escutar conselhos. Nisso, ele decide levantar ligeiramente seu chapéu, revelando algo assustador que deixa os moradores paralisados.
Revelando um par de chifres, ele ameaça seriamente os aldeões, caso tentem atormentar a vida do menino de novo. Ele se apresenta como um poderoso Dokaebe, prometendo dar uma surra severa em quem ousar desobedecer. Enquanto o homem cai de pavor, ele explica que os de sua raça têm uma aliança com os humanos para caçar monstros, mas entende que para pessoas preconceituosas como eles, qualquer um diferente seria visto como um monstro terrível. O líder se desespera no chão, murmurando com rancor que o caçador não passa de uma aberração igual ao garoto. Ele se pergunta com puro ódio o que eles deveriam fazer agora que estavam completamente desamparados. Dominado pela loucura, o homem decide secretamente que não terá outra escolha a não ser agir por conta própria. Reunindo vários aldeões armados com ferramentas, ele insiste que deve proteger a vila com as próprias mãos. Com tochas acesas, os moradores furiosos dão início a um terrível atentado no meio da noite escura. Eles cercam a humilde residência de Iz e ateiam fogo em tudo, transformando o local em um verdadeiro inferno. O líder ri de forma insana, vangloriando-se de que deveriam ter feito aquilo desde o primeiríssimo momento. Ele grita que queimar a casa vai forçar o garoto a ir embora, pois monstros não podem viver no meio deles. Desesperado, o jovem corre em direção às chamas para tentar proteger o local de descanso de sua família. Com uma expressão totalmente desfigurada pelo ódio, o líder continua gritando para queimar tudo até as cinzas. No entanto, toda aquela energia negativa acumulada acaba despertando uma força sinistra nas redondezas. Os corpos dos aldeões começam a ser consumidos por uma bizarra e maligna névoa de fogo roxo. Daquela terrível mistura de ódio surge um espectro colossal, sedento por sangue e destruição total. A criatura, berrando para queimar tudo, avança impiedosamente, destruindo tudo que vê pela frente. Iz observa atônito o surgimento daquele terrível monstro bem diante de seus olhos arregalados. O espectro solta um rugido assustador, fazendo a terra tremer com seu imenso poder destrutivo. Sem hesitar, o monstro dispara um ataque mágico devastador na direção do pequeno garoto sobrevivente. O jovem mal consegue reagir a tempo vendo aquela energia perigosa vindo direto em sua direção. O impacto da explosão é violento e arremessa o garoto para longe com extrema força. Ele rola pelo chão destruído, sofrendo com o violento baque daquele terrível golpe surpresa. Caído e muito machucado, Izzy tenta recuperar o fôlego enquanto sente seu corpo inteiro clamar de dor. Ao olhar para o lado, ele entra em desespero ao ver que as covas de seus parentes estão queimando. Reunindo as poucas forças que lhe restam, o garoto agarra sua ferramenta de escavação com firmeza. Ele se levanta determinado a enfrentar mais um espectro que ousou arruinar sua vida de novo. O jovem se enfurece ao perceber que, além de tirarem sua família agora, querem tirar até seu sossego. A terrível criatura continua rindo de forma ensandecida, zombando da tentativa de reação da criança. Com suas garras afiadas envoltas em chamas roxas, o espectro golpeia com brutalidade implacável. Izzy consegue se esquivar por pouco, enquanto sente ódio ferver em suas veias, como nunca antes. Ele percebe que, mesmo tendo perdido quase tudo, ainda existem coisas preciosas que ele precisa defender. Naquele instante, as palavras instigantes do caçador de espectros ecoam com força na mente do garoto. Ele se lembra da pergunta sobre ter apenas se conformado com aquela pequena e simples vingança. Uma fúria incontrolável toma conta de sua expressão, despertando uma energia adormecida no jovem. De repente, uma imensa e misteriosa aura de chamas roxas começa a emanar violentamente do seu corpo. O garoto canaliza aquele poder sombrio que parece se manifestar ao redor de seus braços e pescoço. Os espíritos zombeteiros ao fundo observam maravilhados a transformação sombria que está acontecendo. A voz do espectro ecoa na mente de Izzy, perguntando como ele pode se contentar em eliminar apenas uma criatura dessas. Enquanto isso, várias faces monstruosas surgem em meio à névoa roxa, sedentas por mais destruição. O terrível monstro abre um sorriso bizarro, mostrando dentes afiados e assustadores. De repente, uma lâmina afiada atinge em cheio o olho da criatura, espalhando muito sangue pelo ar. O gigantesco corpo do espectro cambaleia para trás enquanto uma figura misteriosa observa a cena de longe. Muito ferido, Izzy finalmente entende o verdadeiro significado de sua vingança contra aqueles monstros. Ele percebe que essa jornada de fúria só vai terminar quando o último dos espectros for eliminado do mundo. Com suas últimas forças, o garoto tenta esticar a mão ensanguentada em direção ao céu, mas sua energia se esgota completamente e seu braço despenca sem forças no meio daquela batalha. Antes que ele caia no chão, uma mão misteriosa o segura com firmeza para salvá-lo. Um pé descalço pisa forte no chão destruído, levantando poeira e demonstrando muita autoridade. O caçador de espectros entra em ação, saltando rapidamente com o garoto nos braços para protegê-lo do perigo. O monstro gigante fica confuso ao perceber que seu alvo foi resgatado bem diante de sua face. Mongraion segura o pequeno herói e admite estar impressionado por ele não ter recuado diante daquele perigo. O caçador elogia a coragem de Izzy, que permanece desmaiado e totalmente exausto em seus braços. Com um olhar sério e afiado, ele murmura que os moradores daquela vila são pessoas realmente patéticas.
Ele explica que a maldade humana cria a energia demoníaca que acabou atraindo esses monstros terríveis. O caçador avisa que o surgimento daquele terrível espectro foi culpa exclusiva do rancor dos próprios aldeões. Então, ele ordena friamente que as almas dos moradores peçam perdão para a falecida família de Izzy. Com um movimento devastador, ele destrói todas as energias sombrias que cercavam o local do combate. O monstro range os dentes, sentindo o terrível impacto do ataque do caçador de demônios. O enorme espectro ruge de agonia enquanto é consumido por uma poderosa explosão de energia roxa. Mongrayon caminha calmamente, dizendo que o monstro era barulhento demais para alguém tão grande. Em seus últimos momentos de consciência, o garoto repete mentalmente o desejo de exterminar os espectros. O caçador aprova a escolha do jovem, prometendo que dias melhores virão se ele conseguir sobreviver. Ele decide carregar o menino machucado, garantindo que cuidará dele até que ele fique forte o bastante. E assim os dois partem juntos em direção ao horizonte, deixando para trás aquela vila em chamas. O tempo passa e a paz parece reinar em um novo cenário cercado por uma bela natureza. Uma borboleta dourada voa calmamente perto de longos cabelos roxos que balançam ao vento. O inseto pousa suavemente no ombro de Mongrayon, enquanto o garoto descansa em uma cama improvisada. Izzy começa a recuperar a consciência soltando um gemido baixo enquanto tenta abrir os olhos. Sentado perto da porta, o caçador percebe a movimentação do garoto e pergunta se ele finalmente acordou. Ele revela ser Mongrayon, um caçador de espectros, e o garoto o observa com bastante atenção. O homem diz que o menino pode odiá-lo, se quiser, por ter decidido salvá-lo por mero capricho. Naquele instante se lembra do terrível confronto contra aquele gigantesco monstro do pântano. Ele também recorda das covas de seus familiares totalmente destruídas pelas chamas daquela noite, e da imagem do caçador carregando seu corpo para longe daquele inferno que consumiu sua antiga vida. O garoto se dá conta de que tudo aquilo realmente aconteceu, e que o túmulo de sua família foi arruinado. Ao olhar para as faixas em seu corpo, ele se espanta ao notar que não restou sequer uma cicatriz de queimadura. O jovem agradece pelos cuidados e o caçador fica surpreso por ele manter a calma mesmo, sabendo que ele é um Dokebi. Izzy responde que não se importa com a raça dele, já que foi tratado com muita bondade por aquele homem. O caçador sorri internamente com a falta de preconceito do jovem e confirma seu nome. Mongrayon pergunta se ele pensou em sua proposta de treinar e aprender as técnicas de exorcismo. O garoto acha toda aquela oferta boa demais para ser verdade e começa a desconfiar das intenções do caçador. O homem acha graça de sua esperteza e o avisa para se preparar caso decida aceitar o convite. Ele explica que o lar deles é o reino dos Dokebi, um lugar hostil e cheio de energia demoníaca para humanos. Com um olhar intimidador, ele avisa que seu treinamento será tão pesado que cada dia parecerá um verdadeiro inferno. O menino repete aquela palavra em silêncio, parecendo processar o tamanho do desafio que terá pela frente, mas logo ele diz que gosta da ideia, pois só assim conseguirá ficar forte, o bastante para caçar os espectros. Com um leve sorriso no rosto, Izzy declara com firmeza que aceita seguir Mongrayon a partir daquele momento. Mongrayon percebe que, embora quisesse assustá-lo um pouco, a determinação do jovem garoto continua firme. O caçador então diz para ele comer toda a comida, pois ele precisa se recuperar antes que os dois partam. O garoto estica sua mão ainda trêmula para pegar a tigela de sopa quente deixada pelo caçador. Ao dar as costas, Mongrayon reforça o aviso pedindo para que o menino garanta comer absolutamente tudo dessa vez. Izzy aceita o conselho em silêncio e começa a comer a refeição quente enquanto descansa no quarto aconchegante. No dia seguinte, os dois partem em uma longa jornada subindo montanhas íngremes e cobertas por uma névoa densa. Mongrayon avisa para Izzy não sair do caminho da corda, pois aquela floresta está repleta de forte energia demônica. Os dois finalmente param os passos diante de uma imensa estrutura de madeira que surge no meio do nada. O caçador apresenta o templo do guardião de fantasmas, o portal que dá acesso direto ao reino secreto dos Dokebi. Uma placa antiga no enorme portão deixa claro que aquele lugar sagrado é estritamente proibido para qualquer humano. Izzy pergunta se é realmente seguro ele entrar ali e o caçador questiona se o garoto está com medo daquele lugar. O jovem explica que só estava preocupado em causar problemas para seu mestre, que acha aquela atitude muito curiosa. Mongrayon empurra a pesada porta de madeira, garantindo que ninguém ali ousaria questionar as ordens do chefe. O pequeno Izzy fica bastante confuso e surpreso ao ouvir o termo chefe vindo da boca de seu salvador. Mas ao olhar através da abertura do portão, o garoto fica totalmente deslumbrado com o que vê. Diante de si se revela uma cidade fantástica e cheia de vida cercada por montanhas deslumbrantes. Mongrayon pergunta orgulhoso se o lugar é bonito enquanto Izzy admite que parece mesmo um mundo diferente. O garoto observa as figuras distantes na praça e se pergunta se todos os habitantes dali são realmente Dokebis. Nisso, uma jovem de cabelos roxos aparece gritando indignada ao notar a presença de um humano frágil no templo. Outros habitantes de Chifres também se aproximam e observam em silêncio aquela situação incomum.
Mongwaen então grita para todos ouvirem anunciando que Izzy agora vai aprender as artes de exorcismo com ele. Ele decreta em voz alta que o garoto agora faz parte da família e que todos devem tratá-lo muito bem dali em diante. Os moradores escutam atentamente o pronunciamento de seu líder, sem demonstrar nenhuma intenção de contestar. Logo os moradores começam a sorrir dizendo que se o chefe trouxe, então está tudo bem em aceitar um novo membro. Izzy observa impressionado como apenas uma palavra daquele caçador bastou para que todos o aceitassem de imediato. O menino conclui que seu mestre deve ser ainda mais importante do que ele imaginava no início de tudo. Mongrayon encerra as apresentações e guia o garoto até uma mesa repleta de um banquete maravilhoso. Ele pede para o cozinheiro trazer ainda mais carne para o jovem, enquanto o chefe concorda alegremente com o pedido. Izzy olha assustado por aquela quantidade absurda de comida e questiona o que comer tem a ver com caçar espectros. O mestre coloca a mão na cabeça do menino e diz que ele tem um grande problema para resolver antes de começar. O caçador explica que o jovem ainda é uma criança e que o dever de uma criança é basicamente comer e dormir bastante. Ele reforça que se o menino não fortalecer seu corpo, agora vai se arrepender amargamente no futuro de sua jornada. Izzy compreende o recado e aceita que precisa desenvolver um corpo forte para conseguir realizar sua sonhada vingança. Sem perder mais tempo, o garoto começa a devorar tudo rapidamente sob o olhar satisfeito de seu novo mestre. De repente, passos apressados se aproximam e alguém grita pelo chefe, chamando a atenção de todos na sala. A jovem e animada Gonga surge correndo com uma tigela gigante, cheia de carne fresca para ajudar no banquete. O mestre elogia o trabalho dela e diz que precisa sair para resolver negócios pedindo que ela cuide do garoto. Ela promete que vai cumprir a tarefa enquanto se sente totalmente empanturrado, achando que aquilo é o inferno. Gongia se apresenta alegremente tocando na cabeça do menino e fica curiosa ao saber que ele tem apenas 10 anos. Ela entra em choque ao descobrir a idade dele, pois o acha muito mais maduro do que ela, que já tem 22 anos. O cozinheiro explica que os humanos envelhecem bem mais rápido, o que na prática os torna quase da mesma idade mental. A jovem comemora dizendo que agora é a irmã mais velha de Izzy e que ele deve estar muito feliz com essa novidade. O chefe pede para ela cuidar bem de seu novo irmãozinho, e a garota aceita a missão com um enorme sorriso de alegria. Izzy apenas observa toda aquela interação em silêncio ainda tentando processar sua nova realidade. Ele passa a mão em sua barriga que acabou ficando extremamente estufada depois de comer tanta carne. Enquanto caminham pelas ruas, Gong ri da situação e garante que ele vai digerir tudo rapidinho por ser jovem. Ela comenta que se tem muita sorte de treinar direto com o chefe e o garoto pergunta se ele é realmente tão incrível. A garota revela chocada que seu mestre é uma lenda viva que caça espectros há mais de 300 anos no mundo. O garoto reflete sobre essa revelação, percebendo quanto a expectativa de vida deles é diferente da dos humanos. Mas, olhando para seus novos companheiros, ele admite para si mesmo que eles parecem pessoas absolutamente normais. Izzy sente uma calidez acolhedora que ele nunca havia vivenciado em seu antigo vilarejo natal. A sensação de ser bem recebido ainda é nova para o jovem, mas de repente alguém grita chamando sua atenção. Um grupo de jovens do Caibes aparece reclamando que um mero humano entrou ali e foi aceito pelo chefe. O líder do grupo bate os punhos de forma intimidadora e convida o garoto para uma conversa amigável. Gongia reconhece os encrenqueiros e demonstra bastante preocupação com a presença daquela gangue dali. Izzy observa o rival de chifres e tenta entender se eles são do tipo que causam problemas o tempo todo. Enquanto o sol começa a se pôr no horizonte, as coisas começam a ficar bem tensas na Praça do Templo. Gongia tenta intervir segurando um dos garotos e exigindo saber o que eles pensam que estão fazendo. Mas o confronto físico acaba acontecendo e Izzy é derrubado no chão, cuspindo um pouco de sangue pelo impacto. No pátio de treino, Gon esbraveja que o chefe vai puni-los, mas o rival diz que aquilo é só um treino comum. O valentão sorri dizendo que quer apenas mostrar o lugar dele para que o garoto desista de ser um caçador. Ele revela que ficou com inveja ao ver o mestre trazer um humano tão fraco para treinar em vez de escolhê-lo. Izzy se levanta lentamente limpando a poeira e percebe que afinal de contas aquilo era apenas um treino. O jovem se desculpa baixinho, admitindo que no início pensou que eles estavam apenas praticando maldades. Ele lamenta ter estragado o ritmo do treino deles e diz que aceita o teste para poder continuar vivendo ali. O adversário de chifre se irrita profundamente com a tranquilidade incomum daquele garoto misterioso. Tomado pela raiva, ele desera um soco violento bem no queixo de Izzy, que é arremessado para trás pelo impacto. Em seguida, o rival inicia uma sequência implacável de golpes rápidos e furiosos contra o garoto indefeso. O lutador provoca dizendo que ele é apenas um humano fraco e pergunta o que fará se não aguentar a pressão. Mesmo sofrendo com os constantes impactos diretos, o garoto suporta a dor sem recuar um único centímetro. O agressor se cansa e percebe que mesmo batendo sem parar, não sente nenhuma satisfação com aquela luta.
Ele repara com espanto que o olhar sombrio do menino continua totalmente aberto e focado mesmo, recebendo os golpes. O valentão tenta atacar de novo irritado com aquele olhar, mas se percebe que os ataques dele seguem um padrão fixo. O inimigo, o Gonga, ficou surpreso ao notar que a postura do garoto mudou drasticamente em um instante. Izzy avança rapidamente, pegando o adversário de surpresa com um contra-ataque extremamente ágil. O jovem do QB arregala os olhos dourados em choque ao ver o punho do humano vindo direto em seu rosto. E com precisão cirúrgica, o pequeno Izzy acerta um soco em cheio na face do rival, que não consegue desviar. O golpe atinge o queixo do adversário com tanta força que o faz ranger os dentes com a dor do impacto direto. Com o bate, o valentão é arremessado e cai de costas no chão da arena, totalmente desacreditado com o ocorrido. Izzy limpa o sangue da boca e se queixa que seu corpo ainda está fraco demais por não ter se alimentado direito. Ele caminha até o oponente no chão, pedindo para que ele não se contenha na próxima vez mesmo, ele parecendo fraco. O garoto estende a mão machucada e avisa que um espectro de verdade nunca demonstraria piedade em batalha. Ele fita o adversário com seus profundos olhos negros e sugere que eles treinem novamente em outra oportunidade. A noite cai sobre as montanhas do templo, trazendo um silêncio reconfortante após as agitações do dia. Mongryong suspira fundo com uma expressão preocupada enquanto espera pelo retorno de seu novo discípulo. Ao ver o garoto chegar, o mestre brinca dizendo que ele conseguiu ficar acabado logo em seu primeiro dia dali. Ele conta que soube da briga por Gonga e manda o menino se aproximar para curar os diversos ferimentos da luta. O mestre canaliza sua magia verde reconfortante, fazendo com que os machucados comecem a cicatrizar na hora. Izzy reconhece a magia curativa e ouve o conselho de que brigas são normais, mas que ele deve avisar se passar do limite. Curioso, o caçador pergunta se o menino conseguiu acertar o adversário e Izzy diz para ele não se preocupar. O garoto mente, dizendo que não encostou no rival, pois sabe que não deve criar problemas enquanto estiver ali. Com isso, Monryon ergue o menino pela cabeça de forma cômica, deixando o pequeno Izzy totalmente sem entender nada. Ele reclama por Izzy, chamá-lo de chefe, e brinca, dizendo que está ocupado curando a cara de um garoto teimoso. O mestre lembra que o apresentou a todos como parte da família, e ordena que ele pare de agir como uma visita. O jovem então decide esclarecer as coisas, explicando que não aceitou apanhar de propósito por causa de sua posição. Ele admite honestamente que o rival estava lutando muito sério e que ele simplesmente não conseguiu acertá-lo. Mongryan concorda dizendo que o oponente é extremamente talentoso e já consegue lutar de igual para igual com adultos. Izzy coça a cabeça pensativo e pergunta se o talentoso rival já seria capaz de caçar espectros de verdade no mundo. Com um olhar sério, o caçador responde de prontidão que o outro garoto certamente morreria se tentasse fazer isso. Ele ressalta a ironia de Izzy ter derrotado o monstro mesmo sendo mais fraco que o garoto de chifres, que morreria na caça. O mestre explica que o exorcismo não é apenas força bruta e que isso precisou de estratégia para vencer o monstro anterior. Ele aponta que o rival morreria contra um espectro forte por falta de estudo, enquanto Izzy morreria sem sua força física. Ele conclui que somente unindo o conhecimento teórico com as habilidades de combate é que se pode praticar o exorcismo. Para dar início ao verdadeiro aprendizado, o caçador decide passar a primeira e mais difícil tarefa para o jovem garoto. No dia seguinte, ele começa seu árduo treinamento correndo, sem parar pelos pátios do templo sagrado para ganhar fôlego. Ele também faz exercícios pesados para fortalecer seus músculos, demonstrando uma dedicação incrível para sua idade. Além disso, o garoto passa horas focado na imensa biblioteca, estudando livros antigos e acumulando muito conhecimento. Gonga observa a rotina exaustiva do menino e faz biquinho de tédio por ver o quanto ele estuda sem descansar um excesso. Ela pergunta se ele não está entediado e se oferece para brincar, mas ele diz que precisa cumprir a tarefa do mestre. Izzy revela que o caçador mandou ele ler todos os livros dali, e a jovem se assusta, dizendo que isso levaria décadas. Gonja diz que preferiria morrer a ter que ler tanto, mas o menino responde calmamente que gosta bastante de leitura. Ela nota que ele vive machucado e Izzy explica que além de ler, precisa vencer um duelo para provar seu valor marcial. A garota fica bastante confusa e surpresa ao ouvir que o garoto está participando de combates reais contra outros. Na verdade, o pequeno Izzy estava desafiando o rival de chifres todos os dias e acabava sempre sendo derrotado no chão. O oponente reclama dizendo que está cansado de lutar contra ele todos os dias e que não pode simplesmente matá-lo. Izzy rebate dizendo que é só um treino enquanto os outros observam e entendem a origem de tantos machucados no corpo dele. Gonga se preocupa pensando que é impossível um humano comum vencer um Dokaibe apenas usando a força bruta de combate. O garoto explica que os treinos servem para prepará-lo, pois os monstros reais não terão piedade se ele se recusar a lutar. Irritado com a determinação daquela criança, o adversário pisa forte no chão, fazendo o piso de pedra rachar com a força. Ele avisa que tem pegado leve, mas que vai quebrar os ossos do menino caso ele insista em perturbá-lo com esses duelos. Gonja entra no meio dos dois de braços abertos, exigindo que o valentão pare de tentar assustar o jovem Izzy dali.
O rival vai embora resmungando que o garoto é um covarde que se esconde atrás de garotas e não entende o que ela vê nele. Izzy limpa o sangue do rosto e diz que não vai culpá-lo se os ossos quebrarem, chamando o adversário para lutar de novo. O rival para de caminhar e fica em silêncio absoluto, sentindo a fúria crescer diante de tanta persistência do humano. Os outros moradores observam de longe, comentando entre si que aquele garoto humano com certeza enlouqueceu de vez. O grupo de valentões decide ir embora do local, deixando o jovem machucado para trás no pátio de treinamento. Mas de repente, o pequeno Izzy grita o nome do oponente bem alto no meio da praça, chamando a atenção de todos novamente. Ele levanta a mão e desafia o rival mais uma vez, dando início a uma rotina de confrontos diários implacáveis. O oponente desfere chutes violentos, questionando por que ele ignora os avisos, já que não quer quebrar as pernas dele. Ele joga o garoto no chão, insistindo que ele não tem talento, e que um humano comum jamais poderá vencer um Doka Bib. O tempo continua passando, e as estações mudam lentamente, cobrindo as árvores do templo com belas flores brancas. Mas mesmo diante de tantas derrotas dolorosas, o pequeno Izzy nunca cogitou desistir de sua exaustiva rotina diária. O rival percebe que os olhos escuros do garoto parecem mirar um objetivo muito além dele. Durante o combate, o olhar fixo e inabalável daquela criança começa a incomodar profundamente o jovem guerreiro de chifres. Ele caminha irritado com seus amigos, admitindo que toda aquela persistência silenciosa o deixa extremamente zangado. Para aliviar sua frustração, ele começa a socar sacos de areia com uma força incrível e muita determinação. Ele desconta sua fúria no treino, gritando que também não ficou parado descansando enquanto o rival se esforçava. O jovem lembra do sorriso da amiga e do respeito do mestre, prometendo que não deixará ninguém tirar essas coisas dele. Ele ferve de raiva, garantindo que os talentos dele são diferentes e que o punho do humano jamais conseguirá tocá-lo. Mais uma vez, o ciclo das estações se repete com as folhas verdes, cobrindo o grande pátio do Templo dos Espíritos. Logo as folhas voltam a ficar vermelhas, indicando que um longo período de tempo se passou desde o início de tudo. Exatamente um ano depois, os dois jovens rivais se encaram novamente no mesmo pátio de pedra sob as folhas de outono. Gonga e seus amigos observam o confronto com os olhos arregalados, sem conseguir acreditar no que está acontecendo. O oponente de chifres segura o próprio rosto perplexo e totalmente chocado com o rumo inesperado daquele combate. O pequeno Izzy olha surpreso para o próprio punho, percebendo que finalmente conseguiu acertar um golpe direto no rival. O rival permanece imóvel e trêmulo, tocando na bochecha machucada sem entender como foi atingido por um humano. O garoto mal consegue acreditar que todo o esforço de seu longo ano de treinos finalmente começou a dar resultados. Tentando disfarçar o pavor, o oponente recua desajeitado, gritando que ele apenas escorregou por acidente na hora. Tomado pelo orgulho ferido, o jovem avança furioso com o punho erguido, jurando que vai acabar com a raça daquele humano. Mas Izzy demonstra uma agilidade impressionante, esquivando-se do ataque com facilidade e preparando um golpe certeiro. Ilchui fica frustrado ao ver e se desviar de seus ataques mesmo após ele ter treinado duro durante todo esse ano. Ele se pergunta se o esforço do humano vale mais e finalmente compreende a união da força com o conhecimento. Quase todos os demônios possuem uma força física absurda e devastadora contra a qual os humanos não têm chance. Como as pessoas comuns não conseguem superar essa diferença de força física, há um limite claro para caçar monstros. É por isso que o perigoso rival avança com tudo para desferir um golpe poderoso contra o jovem protagonista. No entanto, o segredo que permite aos simples humanos superarem essa barreira intransponível é algo bem especial. E esse grande segredo, na verdade, é o vasto conhecimento teórico acumulado em suas exaustivas horas de estudo. Izzy usa sua agilidade aprimorada para deslizar por baixo do ataque e escapar de um impacto direto de raspão. Ao mapear com extrema precisão os pontos vitais e fracos do adversário, uma tarefa impossível se torna real. Mas de nada adianta ter toda essa bagagem teórica se os seus punhos não forem velozes o bastante para acertar o alvo. É justamente por essa razão óbvia que todo guerreiro também precisa focar em desenvolver outra habilidade crucial, que é a sua maestria marcial completa, para conseguir executar os golpes rápidos e precisos com perfeição absoluta. O adversário é atingido em cheio por uma sequência impressionante de golpes velozes aplicados nos pontos fracos. Somente ao unir o conhecimento dos livros com a habilidade do combate físico é que o verdadeiro poder desperta, tornando perfeitamente possível caçar monstros terríveis mesmo, possuindo apenas a fragilidade de um corpo humano. Todos os jovens espectadores que assistiam à luta ficam completamente boquiabertos com o desfecho daquele duelo. Going mal consegue acreditar que o garoto foi capaz de derrotar seu forte oponente em apenas um ano de treino duro. O oponente está nocauteado no chão, enquanto isso se aproxima preocupado para saber se o rival está realmente bem. A calmaria retorna ao local sob um lindo céu azul, mostrando que o cansativo confronto finalmente foi encerrado. Gong enche o garoto de elogios pela vitória, mas ele apenas brinca, dizendo que ela fala demais sem parar um inseto.
De repente, eles avistam de longe o mestre Mon Ryo acompanhado por seu imponente exército de manto preto. O líder do grupo dá as últimas instruções para os guerreiros, que ouvem tudo com bastante respeito e atenção. Nesse momento, o chefe escuta alguém chamá-lo pelas costas e se vira para ver quem é que está o interrompendo. Izzy pergunta para onde eles estão indo, e o mestre revela que precisará ficar fora da cidade por alguns dias. Ele explica que faz uma caçada anual de monstros para ajudar os humanos e provar que sua raça não é uma ameaça real. O garoto se lembra de que foi justamente em uma dessas expedições que o mestre acabou visitando seu antigo vilarejo. O mestre pergunta sobre o progresso do treinamento e Goang-ya corre toda animada para contar a grande novidade, mas antes que a garota consiga falar, uma mão forte e inesperada se apoia no ombro de Izzy, chamando a atenção dele. Para a surpresa geral de todos, é o próprio rival de chifres que assume de bom grado a sua derrota no treino. O mestre fica surpreso com a evolução rápida e o rival admite que vai treinar ainda mais duro para a próxima revanche. Izzy acha aquela mudança de atitude do oponente extremamente suspeita, já que ele até usou seu nome verdadeiro. O chefe ri aliviado por ver que eles estão se dando bem e elogia o amadurecimento do jovem guerreiro de chifres. O oponente fica vermelho com o elogio, enquanto Gonga percebe na hora o verdadeiro plano dele para ganhar carinho. O carismático mestre se despede acenando alegremente e pede para os jovens continuarem mantendo essa boa amizade. O pequeno guerreiro de cabelos verdes comemora a aproximação deles, mas o rival logo muda sua expressão amigável. Ao ser questionado sobre a proximidade deles, o amigo verde confessa que sempre gostou de Izzy, mas não queria magoá-lo. O oponente convida Izzy para sair para brincar com eles, mas a barulhenta Gon-A logo exige ir junto na expedição. O rival diz que o passeio de hoje é exclusivo apenas para os garotos, deixando a menina bastante irritada com a exclusão. Ela acerta um soco cômico no rosto do companheiro, enquanto se alegra por ter sido chamado de irmão pela primeira vez. Mais tarde, a noite estrelada e fresca cai sobre o misterioso e silencioso vilarejo dos guerreiros de chifres. As luzes das lanternas iluminam de forma suave o exterior de um dos antigos templos sagrados da Montanha Sagrada. Vemos que o grande cadeado de metal do portão principal está trancado para impedir a entrada de qualquer invasor. Mas dentro do escuro arsenal, o pequeno protagonista chama pelo companheiro sussurrando com bastante cuidado. O rival volta a xingá-lo e manda ele escolher uma arma rapidamente, fazendo o garoto perceber que a trégua durou pouco. Ele desafia o garoto humano para uma verdadeira e perigosa caçada secreta de monstros para decidir quem é o melhor. Izzy lembra que o mestre proibiu a saída deles e diz que é muito improvável que encontre algum monstro de verdade por lá. O amigo de cabelos verdes revela que os patrulheiros ouviram um bebê chorar nas redondezas e suspeita ser um monstro. Ao ouvir sobre a perigosa criatura, o oponente de chifre começa a hesitar e sugere cancelar a fuga secreta dali. O experiente avisa que existem mais de 10 tipos de monstros que imitam bebês e que alguns trazem a morte certa. O oponente se irrita com a demonstração de sabedoria do jovem leitor e decide pegar sua pesada arma com fúria. Ilchui desafia o garoto a ir junto com eles enquanto o acusa de usar as ordens do chefe como desculpa por estar com medo. O confiante Ilchui chama os outros dois para irem embora, deixando claro que não precisam de covardes no grupo deles. Eles descem as escadas rindo e zombando da suposta coragem do protagonista que ficou para trás no templo escuro. O jovem rapaz apenas observa a partida deles, em silêncio, mantendo uma expressão pensativa diante das provocações. A escuridão profunda da floresta misteriosa parece guardar segredos perigosos e sinistros sob a luz fraca da lua. O jovem guerreiro exibe sua clava de ferro com orgulho, sentindo o sangue de caçador de demônios ferver em suas veias. Eles caminham animados, encarando aquela caçada noturna como um verdadeiro rito de passagem para se tornarem caçadores. Com um sorriso convencido no rosto, o líder do pequeno grupo demonstra total confiança em suas habilidades de combate. Para a surpresa de todos, o protagonista surge na retaguarda, carregando um pequeno machado e um escudo de ferro. O rival olha para trás com desdém, acreditando que o garoto humano está morrendo de medo daquela floresta escura. Ele se gaba internamente, lembrando de quando era criança e teve a coragem de tocar no cadáver de um demônio real. Enquanto o rival planeja humilhá-lo, o garoto revela que só o seguiu porque não conseguiu impedi-los de fazer essa loucura. Ele recorda dos seus livros que um demônio infantil apenas faz exigências bobas e deve ser um alvo fácil para eles. De repente, o protagonista arregala os olhos ao perceber algo estranho no ambiente silencioso ao redor deles. O pior cenário seria se a criatura misteriosa que eles estão procurando não fosse apenas um demônio infantil comum. Um grito ensurdecedor e aterrorizante ecoa pelas árvores, revelando a presença de uma criatura monstruosa de verdade. O choro assustador se espalha pela floresta escura, deixando um clima de pânico e tensão insuportável no ar. Uma criatura grotesca surge das sombras, revelando um corpo bizarro coberto por dezenas de cabeças humanas que choram. O monstro exibe seus dentes afiados e espinhos mortais, emanando uma aura de pura carnificina e destruição iminente.
O grupo continua sua caminhada cautelosa mata dentro sem saber o perigo terrível que os espreita de perto. O rival começa a suar frio ao notar o silêncio absoluto e se pergunta por que não encontrou a criatura naquele local. Um dos companheiros sugere que eles voltem para o vilarejo, já que o suposto monstro infantil não aparece em lugar nenhum. Irritado e tenso, o rival ergue sua arma contra o protagonista, acusando o garoto de menosprezá-lo pela vitória anterior. Com total calma, o jovem humano explica que não se considera superior apenas por ter vencido aquele único combate de treino. Ele reconhece que só venceu porque deu sorte de pegar o oponente desprevenido durante aquele confronto rápido. O rival fica surpreso com a honestidade e pergunta se o protagonista realmente pensa daquela forma humilde. O protagonista elogia a impressionante força física e as habilidades marciais superiores que o rival possui. Com o ego massageado, o jovem de chifres recupera sua postura arrogante e aceita os elogios com satisfação extrema. Ele resolve selar a paz e oferece a chance de se tornarem irmãos jurados dali em diante, surpreendendo o garoto. O protagonista sorri de forma sincera e alegre, confessando que sempre teve o grande sonho de ter um irmão mais velho. Diante da reação tão pura e radiante, o rival fica completamente sem jeito e desvia o olhar bastante constrangido. De repente, um ruído estranho corta a conversa amigável e faz os dois entrarem em estado de alerta máximo imediatamente. O som de um choro de bebê ecoa pelas árvores, confirmando a terrível aproximação do monstro que eles tanto procuravam. Ansioso para provar seu valor, o rival corre em disparada na direção do som, desafiando o grupo a ver quem o captura primeiro. Ele promete dar um verdadeiro show de combate para mostrar seu novo irmão, mais novo, como um guerreiro deve agir. Mas, ao chegar mais perto, o guerreiro arregala os olhos ao se deparar com uma visão que supera todas as suas expectativas. No meio da escuridão densa surge uma face distorcida e assustadora que emite aquele choro agonizante de criança. O companheiro cansado alcança o líder e questiona se aquela criatura deveria mesmo ter uma aparência tão assustadora. Nervoso e suando frio, o rival tenta disfarçar o próprio pavor, afirmando que o monstro realmente se parece com um bebê. O terrível monstro abre sua boca gigantesca e emite um som bizarro que paralisa os jovens guerreiros de medo. Outra face medonha e sem olhos se revela na escuridão, mostrando que aquela criatura é muito pior do que imaginavam. O desespero toma conta quando eles percebem que a terrível besta possui múltiplas cabeças sorridentes e monstruosas. O líder grita desesperado para que todos fujam dali imediatamente ao perceber que aquilo não é um monstro comum. A horda de cabeças berrantes avança com violência mortal, exibindo espinhos afiados prontos para estraçalhar as vítimas. O protagonista usa seus reflexos rápidos e seu escudo para se defender do primeiro golpe avassalador da criatura. Os ataques velozes do monstro passam raspando pelos companheiros que mal conseguem reagir àquela velocidade mortal. O jovem guerreiro de capacete fica completamente paralisado de pavor enquanto os espinhos afiados voam ao seu redor. Um golpe violento arremessa o protagonista para longe, fazendo com que ele solte um grito de dor ao colidir com o chão. Ele agradece mentalmente por ter trazido seu escudo protetor e imediatamente começa a se preocupar com os seus amigos. O garoto arregala os olhos em puro choque ao testemunhar uma cena terrível acontecendo bem diante dele na floresta. O jovem Ilchui grita de pura dor ao ser atacado de forma brutal por uma das bizarras cabeças do monstro. Wei Zhang também é atingido gravemente pelo ataque feroz e grita desesperado, sentindo a dor terrível do ferimento. Guegol acaba sendo perfurado na região do estômago e cai no chão sangrando bastante e sem forças para lutar. Em poucos segundos de confronto, os jovens guerreiros são derrotados e ficam caídos à mercê da terrível besta. O terrível demônio de várias cabeças solta gargalhadas macabras ao ver suas jovens presas completamente caídas. Aprendemos que os demônios são divididos em 9 níveis de perigo e os mais fracos têm alta taxa de sobrevivência. Até mesmo contra criaturas de nível 7, um caçador novato ainda possui chances razoáveis de sair vivo do combate. Porém, a situação muda drasticamente ao enfrentar um monstro de nível 6, pois a chance de sobrevivência despenca. Um caçador iniciante tem apenas 20% de chance de sair vivo de um combate contra uma fera desse nível. A fera que os garotos enfrentam é um demônio de nível 6, conhecido por carregar várias cabeças em seu corpo. O protagonista percebe o perigo terrível em que se meteram ao identificar o verdadeiro e imortal nível da criatura. Ele se desespera ao lembrar que nem sequer são guerreiros oficiais, e que todos já estão gravemente machucados. Com um inimigo poderoso diante deles, o garoto sabe muito bem que a morte de todo o grupo é um destino quase certo. O protagonista tenta manter a mente fria para bolar um plano desesperado e encontrar a melhor escolha para saírem dali. Caído de joelhos e chorando de dor, o ferido Yushui mal consegue se mover enquanto o monstro continua por perto. O rival lamenta em prantos, percebendo que o mundo dos demônios é infinitamente mais aterrorizante do que ele pensava. Ele chora de arrependimento ao perceber que todos estão correndo risco de morte por causa de sua ideia estúpida. Guegol tosse uma grande quantidade de sangue, demonstrando que seu estado de saúde está piorando a cada segundo.
O garoto de capacete sangra sem parar pelo estômago, exigindo um tratamento médico urgente para não acabar morrendo. Em total desespero, o rival chora sem saber o que fazer diante daquela situação trágica e sem nenhuma saída óbvia. O protagonista se pergunta se seria fisicamente possível fugir daquele monstro carregando um companheiro ferido. Uma decisão extremamente cruel e pragmática surge no ar, sugerindo abandonar o amigo ferido para salvar o resto. O protagonista encara os companheiros no chão enquanto segura firme suas armas e se prepara para o pior cenário. O rival fica em choque absoluto com a proposta do garoto humano e custa acreditar no que acabou de escutar. Ele insiste que o ferimento do amigo é fatal e que ele morrerá no caminho de volta mesmo se tentarem carregá-lo. O outro companheiro se revolta com a frieza do plano, mas o protagonista nota que o monstro parou de atacá-los do nada. Ele explica que essa criatura adora saborear presas consumidas pelo desespero e que está esperando eles fazerem a escolha. O grupo se vê diante de um dilema macabro entre abandonar o companheiro para fugir ou morrerem todos juntos ali. Sabendo que a dor da culpa vai esmagá-los, o protagonista afirma que mesmo assim não possuem outra escolha lógica. Com lágrimas nos olhos, o líder do grupo se rende à terrível realidade de que abandonar o amigo é a única chance deles. O pequeno Guegol chora de dor segurando a barriga ferida e pergunta se realmente vai morrer ali no meio do mato. A gigantesca criatura de várias cabeças começa a se aproximar lentamente do garoto indefeso caído no chão escuro. O demônio se prepara para dar o golpe final e devorar o pobre jovem que foi deixado para trás pelos companheiros. O rival chora de covardia e culpa enquanto começa a dar as costas e se preparar para fugir, salvando a própria pele. No último segundo, o protagonista faz um movimento rápido e arremessa um objeto misterioso na direção do monstro. A terrível fera desvia sua atenção da presa ferida para olhar o estranho artefato que acabou de cair na grama. Uma pequena esfera de pólvora começa a soltar fumaça ao lado da criatura segundos antes de ser detonada pelo garoto. Uma grande e brilhante explosão de luz acontece na floresta para cegar o monstro e dar uma chance de fuga para o grupo. Uma mão segura o ferido com força no meio da fumaça, tentando tirá-lo do caminho do monstro o mais rápido possível. O garoto machucado solta um gemido de dor ao ser arrastado no meio da confusão provocada pela explosão de luz. O protagonista pede desculpas ao amigo ferido e jura solenemente que um dia vai voltar para destruir aquele demônio. O clarão intenso da detonação ilumina a floresta escura, criando uma cortina de fumaça ideal para despistar a fera. A fumaça densa se espalha rapidamente pelas árvores, cobrindo totalmente a fuga desesperada dos jovens guerreiros. Os garotos correm disparada pisando forte nas folhas secas, enquanto tentam se distanciar da fera de muitas cabeças. Ofegante e suando frio, o rival corre desesperadamente, sem olhar para trás, tentando digerir a tragédia daquela noite. Abandonado na floresta escura, o pequeno guerreiro chora de dor e desespero ao ver suas mãos cobertas de sangue. O pobre garoto ferido se vê completamente sozinho no caminho escuro e se pergunta em prantos se todos fugiram dele. Os outros integrantes do grupo continuam fugindo apressadamente pela mata escura, deixando o companheiro para trás. Correndo, sem parar, o rival chora de culpa ao lembrar que teve que deixar seu amigo ferido à mercê do demônio mortal. Sozinho na escuridão, o garoto ferido aceita seu triste destino e entende que foi o melhor para salvar a vida dos outros. Ele chora copiosamente, implorando em pensamentos para que seus amigos esqueçam a vingança e apenas fiquem vivos. A gigantesca criatura de aparência infernal abre suas mandíbulas cheias de dentes afiados pronta para devorá-lo. É um ataque rápido e impiedoso, a besta monstruosa avança sobre o garoto indefeso, eliminando qualquer chance de fuga. Escondido atrás de uma árvore, o protagonista testemunha a cena terrível, enquanto o sangue do companheiro espirra. Os restos mortais do jovem guerreiro são arrastados de forma brutal pelo chão coberto de sangue da floresta escura. Um som aterrorizante de ossos sendo esmagados ecoa pelo local, enquanto a criatura se alimenta de sua presa indefesa. Os olhos vermelhos e brilhantes do demônio se destacam em meio ao tecido de carne bizarro que cobre seu corpo monstruoso. Vozes sussurram de forma assustadora, vindo da criatura, ecoando as últimas palavras de mágoa e desespero do amigo deixado. O rosto do companheiro surge fundido ao corpo do demônio, gritando de ódio e ressentimento por ter sido abandonado à morte. O protagonista fica totalmente paralisado de pavor ao escutar a voz fantasmagórica do amigo chamando por ele nas sombras. As várias cabeças da besta sussurram uma promessa assustadora de que logo se juntarão aos sobreviventes daquela caçada. No vilarejo, os guerreiros adultos se mobilizam com tochas correndo apressados para encontrar os garotos desaparecidos. A pequena garota de cabelos roxos acorda assustada com a confusão e pergunta para a senhora o que está acontecendo ali. A mulher revela com muita preocupação que os 4 garotos desapareceram misteriosamente do alojamento durante a noite. A senhora se desespera com a notícia, enquanto explica que os guardas do vilarejo já partiram para a floresta em busca deles. A menina lembra das conversas anteriores e percebe com pavor que eles realmente tiveram a audácia de sair para caçar sós.
Ela fica em choque ao compreender a gravidade da situação e o enorme perigo que seus companheiros correm na escuridão. Ela junta as mãos em silêncio e reza fervorosamente para que todos os seus amigos consigam retornar vivos daquela floresta. Enquanto isso, o protagonista corre em alta velocidade pela trilha escura, carregando seu escudo com determinação renovada. Ao analisar friamente todos os acontecimentos recentes, o jovem guerreiro começa a refletir sobre o peso de suas decisões. Ele relembra a terrível escolha de abandonar o companheiro ferido para salvar a própria pele e a vida dos outros dois amigos. Ele se justifica racionalmente sabendo que se lutassem juntos todos morreriam e agora ao menos tem a chance de se vingar. Essa situação cruel traz memórias dolorosas de seu passado, quando também teve que assistir a uma tragédia sem poder agir. Ele sabe que um ataque suicida seria inútil e que a melhor estratégia é rastrear a besta sem ser descoberto para atacar depois. O garoto se convence de que recuar e planejar a vingança futura de sua família destruída foi a melhor escolha que pôde fazer. No entanto, a imagem do sorriso do amigo falecido surge em sua mente, mostrando que a culpa daquela escolha nunca vai sumir. Esse terrível arrependimento continua a atormentar profundamente a alma do garoto humano, fazendo-o desprezar a si mesmo. Ele jura ódio eterno contra todas as criaturas das trevas, concluindo que todo aquele sofrimento só existe porque elas vivem. De repente, uma figura imponente surge bloqueando o caminho e assusta o protagonista, que entra em guarda imediatamente. O experiente guerreiro Goetian aparece furioso por ter encontrado o jovem humano desobedecendo às ordens. Ele começa a dar uma enorme bronca no garoto, avisando que todos vão sofrer graves punições assim que o mestre do clã voltar. O guarda questiona seriamente sobre a localização dos outros garotos e o protagonista abaixa a cabeça com um olhar de pânico. Com a voz trêmula, o garoto revela que foram atacados por uma fera terrível e que um de seus amigos acabou sendo devorado. O guerreiro fica em choque absoluto e entra em desespero ao escutar a terrível notícia sobre a morte do jovem companheiro. Ele aperta o punho com tanta força que seus dedos tremem de pura raiva e frustração ao falhar em proteger as crianças do clã. Tomado pelo ódio, o patrulheiro exige saber a localização e a descrição exata daquela terrível besta para ir caçá-la agora. O patrulheiro manda o protagonista voltar para a segurança do vilarejo imediatamente enquanto ele se prepara para a batalha. O garoto avisa sobre o enorme perigo do demônio de nível 6, mas o guerreiro garante que é um dos mais fortes em força bruta. O protagonista apenas ouve calado, sabendo que a confiança excessiva daquele patrulheiro pode acabar custando caro na luta. Contrariando as ordens, o garoto decide acompanhar o patrulheiro que tenta impedi-lo, dizendo que o combate é perigoso demais. Ele argumenta que sabe o caminho exato e que precisa salvar os outros dois garotos sobreviventes antes que seja tarde demais. Sem escolha, o guerreiro aceita a ajuda dele, mas impõe a condição estrita de que o garoto deve fugir se o monstro aparecer. Enquanto isso, na floresta, o ferido Irshi morde um galho com força tentando conter a dor terrível enquanto limpa seu ferimento. O jovem guerreiro grita de dor ao arrancar brutalmente um dos espinhos venenosos do monstro que estava cravado em seu braço. Ele joga um pedaço de espinho ensanguentado no chão, demonstrando que as feridas daquela batalha são extremamente profundas. O rival se certifica de que o monstro não o seguiu e pergunta se o companheiro de cabelos pretos está conseguindo aguentar. O amigo chora de arrependimento e culpa, questionando se foi certo eles terem sobrevivido enquanto o outro foi deixado para trás. Tomado pela culpa, o rival se enfurece e começa a culpar o protagonista por tê-los convencido a recuar e abandonar o amigo. O amigo grita furioso, dizendo que eles deveriam ter morrido lutando juntos e que aquela fuga covarde foi uma vergonha eterna. O rival engole em seco, com um olhar paralisado de horror, ao perceber a gravidade de sua covardia diante daquela perda trágica. O desespero toma conta do local enquanto um choro misterioso começa a ecoar pela floresta escura. Ilshui arregala os olhos de pavor ao escutar aquele som perturbador que parece vir de bem perto. Diante dele, surge uma criatura bizarra com a aparência de um bebê deformado flutuando no ar. O jovem guerreiro fica paralisado ao perceber que está cara a cara com um terrível Don Jagui. O monstro abre a boca soltando um grito ensurdecedor que ecoa de forma assustadora pela clareira. Em um piscar de olhos, um ataque violento é desferido com extrema brutalidade contra o inimigo. Ilshui brande sua arma com fúria, jurando que nenhum demônio maldito sairá dali com vida. Tomado pela raiva, ele culpa a intromissão do humano por ter atrapalhado seu julgamento na luta. Chorando de ódio, o jovem promete usar seu bastão de ferro para vingar a morte de seu companheiro. Ele grita com todas as suas forças, declarando que vai exterminar até o último demônio existente. Mas logo atrás dele surge a colossal e assustadora silhueta da besta cheia de cabeças monstruosas. Um golpe brutal é desferido, fazendo com que muito sangue espirre por toda a escuridão da floresta. Ilshui fica completamente em choque ao sentir o impacto devastador do ataque da terrível criatura. Caído no chão e gravemente ferido, o jovem sussurra o nome de Wojang enquanto perde as forças. O monstro gigantesco se posiciona vitorioso acima do corpo ensanguentado do guerreiro indefeso. A criatura medonha abre um sorriso sádico, sabendo que tem o controle total daquela situação.
Mesmo caído e sem forças, uma das mãos se fecha com extrema determinação em busca de vingança. Erguendo-se novamente, Shui jura esmagar o demônio por ousar tocar em seus queridos amigos. Com o rosto banhado em sangue, ele grita que lutará até o fim para honrar seus irmãos caídos. Ele avança para atacar, mas é brutalmente abocanhado pelas mandíbulas famintas da grande besta. Sentindo a morte se aproximar, o jovem percebe que sua busca por vingança está prestes a acabar. De repente, o patrulheiro Goetian surge dos céus aplicando um golpe devastador contra o monstro. O poderoso guerreiro ruge de fúria por ver um demônio atacando uma das crianças de sua facção. E o Chui olha para cima surpreso e extremamente aliviado ao ver o resgate chegar bem a tempo. A besta ruge de dor ao ser golpeada com tanta violência pela força impressionante do guerreiro, que o Eixão ordena que se leve o companheiro ferido para a segurança enquanto ele cuida da fera. Izzy corre para ajudar o amigo ferido, que mal consegue acreditar que o forte patrulheiro chegou. O monstro ferido rosna de ódio, mostrando suas presas afiadas diante do novo oponente poderoso. Goetian salta novamente, desferindo outro corte maciço. As cabeças do demônio gritam de agonia enquanto são massacradas pelos ataques impiedosos. O guerreiro continua seu massacre, jurando fazer o monstro sofrer por ameaçar o futuro deles. Liz observa a luta impressionado com o poder do patrulheiro, mas sente que algo ainda está errado. Chui começa a chorar, se culpando pela trágica perda de seus dois companheiros de equipe. Izzy diz para o garoto fugir sozinho, pois ele precisa ficar para ajudar Goetian no combate. Ele sabe que o poder de Goetian é imenso, mas entende que a caça a demônios exige muito mais. Se o patrulheiro não estiver preparado para os truques ocultos da besta, ele correrá grande perigo. Goetian se prepara para dar o golpe de misericórdia, gritando que tudo vai acabar naquele instante. No entanto, o demônio usa sua habilidade e projeta a ilusão das crianças, chorando e implorando. O guerreiro fica completamente paralisado de choque ao ver os rostos de seus amados sobrinhos. Ele hesita por um breve momento, balbuciando os nomes das crianças que parecem estar bem ali. Aproveitando a distração, o monstro perfura brutalmente o corpo do patrulheiro com uma garra. Sentindo a dor, Goetian se enfurece ao perceber que a criatura está usando a imagem dos garotos. Ele tenta reagir com fúria, mas sua mente volta a vacilar diante do truque sujo do adversário. A ilusão das crianças clama por uma promessa antiga, fazendo o guerreiro travar o seu ataque. As falsas visões imploram por ajuda, quebrando totalmente a determinação do forte patrulheiro. Elas pedem para serem salvas do demônio, deixando Goetian em um terrível conflito emocional. Embora ele saiba racionalmente que aquelas imagens são falsas, seu coração hesita em destruí-las. Essa enxurrada de emoções nubla completamente o julgamento dele, fazendo-o perder o foco na luta. E a terrível besta compreende perfeitamente como usar essa fraqueza humana a seu favor. Usando esses truques cruéis, o monstro destrói a vontade de lutar de suas presas antes de matá-las. Goetian treme de terror enquanto o narrador revela que nunca houve uma única presa que fosse imune a esse truque cruel. Aproveitando a hesitação, a terrível criatura desfere um ataque brutal que faz muito sangue espirrar pelo ar. No entanto, o monstro não contava que no meio de todas as suas vítimas existia uma anomalia completamente fora do comum. Izzy se prepara para agir com firmeza, tentando manter a mente fria e lembrando a si mesmo de que aquilo é apenas um demônio.